A Bíblia fala: Deus toca-nos com brasas do altar. Exatamente, né? Esse lado, eles são os grandes mistérios, né? Porque eu tive um sonho recentemente, né? Onde eu vi a forma como é extremamente plasmática, né? Eu vi 3 taças, né? Que elas tinham uma cor de vidro, que pareciam pedras preciosas ao mesmo tempo, vidros de cores de pedras preciosas, e se transformavam. Isso foi 2 dias, na verdade. Foi sem ser nessa última noite, na noite anterior. E foi curioso, porque eu acordei, né? Basicamente, eu vi um móvel, que é tipo como uma cristaleira, né? E tinham 3 taças, e elas mudavam de forma. Elas ficavam cada vez mais belas, assim, era impressionante. E só que aí eu percebi que tinham seres tentando entrar no ambiente que eu estava pela janela, né? E eu vi que eram seres, não eram humanos, eles tinham a aparência humana, mas não eram humanos. Então aí eu comecei a expulsar eles, empurrar para fora, e enfim, quando eu vi isso, quando eu tive essa quase como uma revelação, algo assim, e significava algo. Foi um sonho extremamente real e eu acordei, por isso que eu lembro. Eu não sou muito de lembrar sonhos, na verdade, mas desse eu lembro, né? Então, porque foi na hora que eu acordei, então ficou bem nítido. Eu lembro até dos 3 seres que tentaram entrar pela janela, né? Um era um homem que vinha subindo, parecia aquelas formas de filme de terror, né? Mas ele tinha meio careca em cima, cabelo mais comprido atrás, a roupa preta, assim, parecia essa aqui que eu tô usando até, e foi tentando entrar pela janela, eu expulsei, né, empurrei para ele cair, caiu. Aí nisso veio tentar entrar um outro ser que era uma criança, mas era uma criança meio daquelas assustadora, né, de igual do filme de terror. E aí empurrei, caiu, daí veio outro cara igual aquele primeiro, igualzinho, parecia o mesmo, mas não era, era um terceiro. Empurrei também, acordei, a Rovió acordando, né? Inclusive acordando, xingando e expulsando, basicamente, gritando. Só que eu gritava no sonho, eu escutava a minha voz, né? Porque quando você grita no sonho, você grita, você não fala perfeito. Eu gritava, eu escutava a minha voz no sonho, e a minha voz real, eu dormindo, falando, mas tipo, sai daqui, eu falando. E aí a minha voz lá atrás, meio em câmera lenta, só daqui, que você não fala direito, né, quando você tá dormindo. E aconteceu isso. E foi um dia que eu percebi que estavam ocorrendo alguns ataques nesse sentido, né, espirituais mesmo, direcionados à minha pessoa. Então, foi isso aí. Mas graças a Deus, né, que revela e que mostra as coisas e a gente consegue perceber e entender o que elas significam, né? Mas as brasas do altar, por que eu falei isso? Porque eu lembrei das brasas do altar com essas taças que eu vi que eram muito bonitas, mudavam de forma, é quase como se tivesse vindo, eram 2 cálices e um terceiro que parecia mais era um negócio menor, assim, desse formato que tá a minha mão mesmo, só que assim, né, brilhante. Muito brilhante, e parecia que eram objetos celestiais que estavam ali na minha frente. Eu tive essa sensação na hora. Mas, enfim, sonhos são sonhos, né? É só para quem acredita. Quem estiver chegando agora, pessoal, deixa o seu like, tá? Deixa aquele like, é muito importante para nós. E pro canal, né? A LD Produções perguntou como funciona os vampiros. São reais? Como eles nascem? São híbridos? Eles podem morrer? Se eu já estudei, não sei sobre isso. Se eu já vi a entrevista de Christopher Walken Vamp, que diz que Christopher Walken seria, né? Eu já vi essa entrevista, mas eu não lembro muito bem. Na época eu vi assim um vídeo que eu passei rápido, né? Então, mas eu sei do que você está falando. Bom, o que eu posso falar sobre esse assunto? Especificamente sobre. Esse é um tipo de ser que eu
pelo menos que eu saiba, eu nunca tive contato, tá? Que eu saiba, pelo menos, né? Então, agora o que eu acho que é, né? Bem claro aqui, o que eu acho, tá? Isso aqui eu não sei, tá? Então, eu acho que seriam esses seres mais assim, os principais seriam aqueles da elite mesmo, né? Seriam aqueles que a gente ouve falar que são muito poderosos, né? Que fazem alguns ritos envolvendo ingestão de sangue, bebem sangue. Seria nesse lado aí, eu acredito, tá? Que tem a ver com uma coisa mais poderosa, como é no filme Descoberta das Bruxas, né, na série, aqueles que estão ali na chamada congregação da série, né, que são os mais poderosos ali. Você vê que os vampiros são seres mais poderosos, na verdade, né? Entre as bruxas, os vampiros e os demônios em forma humana, né? Encarnados, que tem na série. Então, mas assim, eu acredito que muita coisa das lendas são verdadeiras. Aliás, na criptozoologia existem, né? Existem alguns seres que no estudo, não só na criptozoologia, mas também na arqueologia, existem algumas pessoas que foram enterradas no passado, na Idade Média, né? Com uma madeira na boca, que tinham presas, então, que eram chamados de vampiros, dizem que tinham mesmo e atacavam nas vilas, né, no passado. Eu acredito que o passado foi muito mais intenso nesse aspecto, né? Tinha muita coisa, né? Especialmente na época da Idade Média, que a gente só escuta a versão romantizada pela ideologia, né? Mas não necessariamente como as coisas foram. Patrícia falou, doideira. Uma vez um ser tocou meu rosto e acordei com o rosto quente marcado no mesmo lugar. Eu desde criança eu tinha essas experiências da chamada paralisia do sono, né? Eu acordava sempre com ataque, chegava a ver, quando acordava assim, estava meio em alfa ainda, estado alfa, acordando e dormindo, eu cheguei a ver o rosto do ser que estava me sufocando, né? Não era sonho, eu não estava sonhando com isso, é como se eu estivesse dormindo e chegou ali, tirou minha paz, né, do sono. Uma vez, quando eu fui morar no Canadá, eu tinha 18 anos, né? E eu fui dormir a casa que eu fui dormir era no sótão, quando eu cheguei lá, né? Então, fui fazer intercâmbio, era para estudar inglês, né? Eu acabei ficando mais tempo depois e fiquei morando um tempo lá, trabalhei e tudo, mas nessa época eu fui para estudar. Então, eu fiquei numa casa de família, que era um pessoal bem antigo e tal, era uma senhora que morava com o filho, e para ter uma ideia, o filho era um restaurador de casas, restaurador de imóveis antigos. Então era um cara mais velho, careca, assim, e a mãe dele era uma senhora de idade. E eu não sei, botaram lá no sótão, né? Que era um quarto, eles tinham. O sótão era um quarto, basicamente, bem ajeitado, tudo. E aí, quando eu fui dormir, eu tive essa experiência, né? Assim, eu tive várias vezes quando eu era criança, mas essa eu lembro de ter visto o rosto. Eu lembro que era um rosto de um. Eu acordei sendo enforcado, né, literalmente ali, sentindo, literalmente não, mas espiritualmente, né, sendo enforcado e sentindo tudo ali, a presença, a mão ali me sufocando. Quando eu acordei, eu vi o rosto tipo, era um homem velho que tava com muita raiva ali e tal. Eu acordei, aí eu tinha levado eu tinha ganhado de presente, eu nem era cristão, nada, mas eu tinha ganhado de presente uma Bíblia para ir viajar, pequenininha, que tinha o Novo Testamento. E aí eu acordei e tinha deixado do lado da cama, né? Foi a mãe de um amigo meu que me deu, falou leve e tal. Aí eu acordei e comecei a ler. E aí passou, né? Afastou, assim, esse mal. Porque eu fiquei assustado, né? É um vampiro real, júri grande. Eu fiz alguns vídeos sobre vampiros reais aqui no canal, já citei alguns casos. Alguns. Tiveram alguns casos reais, né? Que supostamente reais, né? Também tem os vampiros modernos, os energéticos, existem aqueles já do Adreno, né? Que eu não vou nem entrar aqui no aspecto, mas isso parece ter sentido sim.
Só que eu nunca tive contato com pessoas diretamente que faziam isso, né. Basicamente, tive contato com outras coisas, com outros tipos de pessoas que faziam outras coisas e outros tipos de seres, mas não, especificamente o vampiro, né.